O Evangelho não é uma cultura desse mundo. O Evangelho é, como Cristo falou, o reino dele não é deste mundo. Então ele é uma cultura alienígena. O desafio das igrejas na atualidade, no que se refere a missões urbanas, aborda basicamente duas questões. O primeiro, entender as prioridades. Nós estamos repetindo os erros que a igreja na Europa cometeu há 100 anos atrás, investir em infraestrutura, investir em prédios, e não que essas coisas não sejam boas ou importantes, mas elas nem sempre são prioridade. Então nós precisamos entender a prioridade da missão de Cristo para a igreja. Nós precisamos entender o quanto que é importante direcionar recursos para que a gente alcance as cidades. Então não é apenas enviar uma grana para aquele missionário que está lá no Uganda, que está na China, que está em lugares onde ninguém quer ir. É enviar missionários para o seu bairro, para a sua rua, para a sua cidade, para a cidade ao lado, para a América Latina, para lugares que muitas vezes são tão desgraçados quanto esses lugares remotos, onde é bonito ser missionário, mas a igreja não tem desejado ir. O segundo desafio é nós incentivarmos a missão a partir das próprias pessoas que fazem parte da igreja e não apenas fazermos com que a liderança da igreja sejam mobilizadores de missões de uma maneira centralizada. A ideia da comunidade, da igreja como comunidade, é perder o controle daquilo que a gente faz. Ou seja, o ideal seria uma igreja cheia de pessoas que estão loucas assim, perturbadas com a realidade da sociedade hoje, perturbadas com a injustiça, com a criminalidade, perturbadas com a falta de moradia, de alimentação, com a falta de dignidade das pessoas. Então esses caras vão se juntar e vão fomentar uma série de projetos. Vão começar ONGs, vão começar OCIPs, vão começar a fazer projetos para trabalhar com desabrigados. Tudo isso a partir da plataforma que a igreja proporciona. O erro que a gente tem encontrado é que muitas vezes nós criamos um público que está dentro da igreja e que na verdade está indo lá para receber uma direção de Deus através de homens especiais, ungidos, e essa figura tem sido projetada na liderança, nos pastores, nos presbíteros e tudo mais. Mas o desafio é muito maior do que esse. Todo cristão precisa entender a sua responsabilidade, entender que nós falamos de um sacerdócio que é universal, mas nós não vivemos esse sacerdócio. Então pastores, líderes em geral, são apenas aqueles que possuem a experiência para conduzir o povo pelo caminho, mas quem tem que percorrer esse caminho é o próprio povo. Então a ideia da igreja é como a comunidade daqueles que, por entenderem que são salvos, vivem como gente salva. E gente salva não fica vivendo crises institucionais, crises voltadas para os seus próprios interesses, para o conforto, para aquilo na verdade que convém apenas a si próprio. A igreja tem que ser aquela voltada para fora a partir de cada indivíduo. Ou seja, nós não vamos mais terceirizar a responsabilidade em líderes e muito menos em ministérios ou em outras ações promovidas pela parte institucional da igreja. Nós precisamos fazer com que todo cristão se torne um ponto ativo de evangelismo, de missão, de ação social. Então não é quando tem uma pessoa no seu bairro que está passando necessidade, você ir lá e chamar o Ministério de Ação Social, o Departamento de Ação Social, para acudir aquele cara. Você precisa aprender a abrir a despensa da sua casa para promover essa justiça. Então essas pequenas ações, esses pequenos focos vão se transformando em movimentos. E a gente então começa a fazer missão em uma escala que faz a diferença dentro das próprias cidades onde nós estamos. O problema hoje é que, por não entendermos esses dois pontos e a importância que eles têm, nós temos nos focado demais naquilo que são apenas os nossos próprios interesses como igreja. E o interesse da igreja, quando se fala do lado institucional, é o mesmo de todas as coisas que se tornam institucionais. Garantir a sua sobrevivência, garantir o perpetuar o lado institucional para todo sempre. Agora, a igreja de Cristo não tem essa vocação. Nós não estamos aqui para garantir a subsistência de estruturas. As estruturas vêm e vão, elas são algo que podem ser bênçãos de Deus, mas precisamos discernir o tempo e época para cada coisa. Precisamos usar todas as coisas e saber quando jogar fora determinadas coisas. E aí então,
Quando nós aprendemos a valorizar esses pontos, aprendemos a resolver os problemas, então, que são gerados pela não atenção nesses pontos, nós vamos voltar a enxergar as pessoas lá fora. A crise é de entendimento da cultura. Nós criamos uma cultura cristã evangélica, uma cultura que na verdade é uma subcultura, é uma modificação daquilo que o mundo produz, como se quando Cristo diz na verdade que a gente não deveria se contaminar com as coisas do mundo, ele estivesse se referindo a isso. O Evangelho não é uma cultura desse mundo. O Evangelho é, como Cristo falou, o reino dele não é deste mundo, então ele é uma cultura alienígena. A cultura das pessoas é extremamente importante. Então desenvolver missão urbana significa entender a cultura das pessoas de maneira que a gente possa traduzir o evangelho do reino de uma maneira compreensível a cada pessoa. Porque quando esse evangelho é comunicado de maneira eficaz, ele promove transformação de entendimento. A igreja tem um grande desafio de primeiramente entender esse evangelho para que possa cumprir a sua vocação e a sua missão com eficácia. E num segundo momento, através dessa tradução, através da cultura, levar o evangelho para aqueles que estão muito próximos, mas são invisíveis nos dias de hoje. Gente que são moradores de rua, que são trabalhadores, gente que está às vezes ao nosso lado, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso companheiro de trabalho, de escola, que são pessoas que estão tão próximas geograficamente, mas que o evangelho não alcança, porque a nossa maneira de ser igreja tem nos distanciado dessas pessoas. Então esse é o desafio. E é um grande desafio. Valeu, Deus abençoe.